Sabe, irmãos, nós precisamos entender rapidamente o nosso ofício. Precisamos entender rapidamente o que fomos chamados para fazer. Rapidamente. Sabe o que eu penso? Eu penso que nós estamos no tempo da prorrogação. Eu penso que nós estamos, irmãos, no tempo da prorrogação. Talvez você não entenda muito sobre isso, aqueles que não estudam Apocalipse, não estudam escatologia, mas eu gostaria de desafiar você, pelo menos a acreditar no seu pastor. Que nós estamos no tempo, irmãos, da igreja, dos últimos dias, caminhando para os últimos períodos da igreja. Isso é dito a nós, não é para trazer desespero, pânico, porque o último período da igreja, irmão, não se trata de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu penso que Jesus pode voltar até amanhã, mas eu penso que o último período da igreja pode durar ainda algumas décadas. Mas eu penso no meu coração, segundo os meus estudos, que dificilmente passará a geração dos nossos filhos. Dificilmente a geração dos nossos filhos passará sem que Yeshua pise na terra. E nós precisamos rapidamente, irmãos, desenvolver aquilo que fomos chamados para fazer, entender aquilo que fomos chamados para fazer. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Não era disso que eu ia falar, mas não interessa também o que eu ia falar, irmão. Deixa Deus falar o que Ele quer falar. Lucas capítulo 13 diz assim. Lucas capítulo 13, verso 6. Então contou esta parábola. Evangelho de Lucas capítulo 13, verso 6. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veja, uma figueira plantada em sua vinha. Diga assim: figueira não é parreira. Amém? Figueira não é parreira. Figueira dá figo. Amém? Parreira dá o quê? Uva. Então é diferente, né? Então contou esta parábola. Sabe quem está contando essa parábola? Jesus. Um homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha, da sua parreira, e foi procurar o fruto nela, foi procurar figo, e não achou nenhum. Diga assim: a figueira não frutificava. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira. Já fazem 3 anos que eu venho procurar figo aqui na figueira e não acho. Não acho. Por isso, corte-a. Diga comigo: meu Deus. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Diga: meu Deus. Olha a pergunta: por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Esse homem era o que cuidava da vinha: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Diga: 1 ano. 1 ano. Eu escavarei ao redor dela e a adubarei. Depois disso, se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, poderá cortá-la. Espírito Santo, adoramos o teu nome. Desejamos tua presença. Desejamos tua presença. Que a tua voz grite aos nossos ouvidos. Que tua voz grite ao nosso coração. Que tua voz grite ao nosso espírito. Seja o Senhor conosco. Nos dê entendimento, sabedoria, graça, em nome do Senhor. Amém? Diga assim comigo. Que isso, Deus? Diga assim comigo. Existe um prazo
E existe um procedimento. Irmão, essa figueira somos nós. Essa figueira somos nós. Muitas vezes na Bíblia a figueira fala do povo de Israel. A figueira fala dos hebreus. E hoje, irmãos, a figueira não é só os hebreus, não é o Israel geográfico, é o Israel espiritual. É a igreja, somos nós. Você sabia que a videira fala de quem? A videira fala de Cristo. O que João 15 fala? Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. E por isso que Paulo fala que nós somos ramos de uma figueira ou de uma oliveira, em algumas versões, brava. Por quê, irmãos? Nós somos como uma árvore que nós não somos natural da videira, porque nós não somos o Israel geográfico. A gente não é o povo no qual Deus escolheu para vir. Por isso que nós somos chamados de gentios. Amém? Quem está comigo aqui? Aleluia. Nós somos chamados de gentios. Quem são os gentios, pastor? São aqueles que são não judeus ou não hebreus. São gentios. São todos aqueles povos não judeus, não hebreus. Somos gentios que conhecemos a Jesus. Porque a palavra de Deus diz: eu vim para os meus. Quem eram os seus? Israel. Mas os meus, Israel, não me recebeu. Mas então aí abriu a exceção. A todos aqueles que me receberam foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus. A gente entrou numa exceção. Por isso que nós somos ramos. Nós estamos lá na videira, mas nós somos ramos enxertados, porque não somos ramos naturais. Os ramos naturais são os judeus. Por isso que um judeu messiânico, o que é judeu messiânico? Aquele que crê em Jesus. Um judeu messiânico, ele é um ramo natural. Porque ele está na videira, ele está no Senhor, e ele é da videira mesmo. Nós somos enxertados, nós fazemos parte da videira, mas porque nós somos enxertados nela, por uma brecha que se abriu. Por isso que quando essa palavra fala aqui, a videira, irmãos, a disposição da videira fala de um lugar em que Cristo criou. E fala que no meio dela lá tem uma figueira, que somos nós. E sabe o que eu penso? Que nós estamos no tempo de prorrogação. Já viu quando o jogo acaba, 45 do segundo tempo, acaba o período de jogo oficial. Aí dá 2 minutos, 3 minutos, às vezes 4, às vezes 5 minutos, que são extras, prorrogação que o juiz está dando, para que ainda possa acontecer alguma coisa. Eu penso que nós estamos nesse tempo da igreja, um tempo de prorrogação, que Deus está liberando um tempo, irmãos, para que cada um de nós possamos entender e nos posicionar. E aqui, não conte esse tempo como se fosse um tempo, mas aqui fala de 1 ano. Então você sabia que Jesus está falando que foi dada uma parábola, que existia um homem, que ele era o dono da vinha, e diz aqui, olha, foi procurar fruto nela. Então um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que vem procurar fruto aqui no encontro. Irmãos, tem muita gente não produzindo nada, irmão. Tem muita gente não produzindo nada, e só ocupando a terra, e só sugando a terra, só se alimentando dos nutrientes da terra. Está sendo alimentado e não está produzindo. E o dono da vinha falou para o cara que protege a vinha, disse: olha só, para que deixar essa figueira aqui? Ela está ocupando um espaço geográfico, ela está sugando a terra, ela se alimenta da água, ela se alimenta dos minerais, se alimenta de toda aquilo que a terra pode dar para ela, só que ela não produz nada. Eu estou vindo aqui, tem 3 anos, achar um figo nessa planta, não tem. Quanto tempo, irmão, nós estamos sem produzir nada? Às vezes só produzindo dúvidas, produzindo rancores, produzindo decepções, produzindo frustrações, produzindo questionamentos, produzindo acusações.
mas sem produzir frutos palpáveis, frutos, sabe, do Espírito, frutos para o Senhor. Então o dono da vinha, sabe quem que é o dono da vinha, irmãos? Diz assim, é o próprio, é o Iavé, o Senhor dos céus e da terra. Ele é o dono de todas as coisas. E sabe quem está tomando conta dessa vinha? Quem está tomando conta da vinha, irmãos, é o Espírito Santo. É o viticultor, é aquele que ficou aqui tomando conta da vinha. Ele está cuidando de mim e de você. É o Espírito Santo, liberado da parte de Cristo, porque foi quando Jesus entrou que ele saiu. Amém? Quando Jesus entrou na eternidade, quando Jesus entrou lá, se assentou à direita do céu, do Pai, o Espírito Santo foi liberado. Então quando Jesus entra, ele sai. Porque ele ficou no lugar de Yeshua, no lugar do Filho. Por isso que Jesus falou, não vos deixarei órfãos. Eu estou convosco, mas falou para os discípulos, eu vou, mas vocês não ficam sozinhos. Quando eu for, vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos ajudar a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Jesus falou isso. Jesus falou mais, Ele vai auxiliar você nas vossas fraquezas. Paulo falou isso. É o Espírito Santo. Por isso que o dono da vinha veio e falou, olha, eu deixei uma figueira no meio da vinha. Eu deixei que a figueira fosse colocada aí, ou seja, os gentios, a igreja dos gentios. Só que tem muita gente que não está produzindo nada. Eu estou vindo aqui todo ano ver o que acontece, não está acontecendo. E o Senhor falou assim, faz o seguinte, corte-a, tira e joga fora. João 15 fala sobre isso também, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, será cortado e lançado no fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse fogo não é o fogo da churrasqueira, é o fogo do Hades, irmão. E aí a gente vê, nós estamos falando de Novo Testamento, é o Novo Testamento. Você vê que são parábolas de Cristo. E às vezes a gente diz assim, aquele pastor A, aquele pastor B, aquele pastor Douglas, ele é duro. Eu estou falando, irmãos, de uma parábola que a personificação do amor, Yeshua, Jesus falou. Foi Ele que falou João 15, e foi Ele que falou Lucas 13. Foi Ele que falou João 15, eu sou a videira, é aquele que está em mim. E é aquele que não produz, ele vai ser cortado e lançado no fogo quando chegar o tempo. E eu não sei qual é esse tempo, irmão, e nem você, mas nós podemos, pelas escrituras, pela profecia, a gente pode ir tentando avaliar o relógio de Deus, o Kairos, o tempo de Deus. Aí nós vemos outra parábola de Jesus falando, a figueira não produz, e Iavé chegou, o dono da figueira falou, corte, tira, não dá fruto. Abre espaço na terra para chegar mais gente. Aí o Espírito Santo falou assim, só um minuto. O Espírito Santo foi lá, recorreu ao justo juiz, aquele que se assenta à direita do Pai, que segundo João diz que é o nosso advogado, intercede por nós, é nosso advogado. Quando, irmãos, o justo juiz, que é Iavé, levanta o seu martelo, o martelo da justiça, o nosso advogado que se assenta à sua direita segura o martelo. O homem da mão furada, o justo juiz levanta o martelo, e o homem da mão furada, o advogado, o nosso advogado segura sua mão e diz, mais um tempo, espere um pouco. E está dizendo aqui então que o Espírito Santo chega e diz, espere mais um ano, nós vamos fazer o quê?
que eu falei? Existe um tempo, um ano, e existe um procedimento. Nós vamos expor as raízes. Você entendeu? Vamos expor as raízes. Vamos tirar a terra e expor a raiz. A raiz de uma planta é coberta. Nós vamos expor a raiz. Vamos expor a origem da planta. Vamos expor a raiz. Vamos expor o início de tudo. Vamos ver quem que é quem. Vamos trazer a clareza a todas as coisas. Tira a terra, tira o barro, expõe a raiz da planta. Essa planta sou eu, essa planta é você. É chegado o tempo de expormos nossas raízes, de dizer ao Senhor quem nós somos, de dizer ao Senhor de onde viemos, de dizer ao Senhor nossos erros, fraquezas, pecados. É tempo, irmãos, de não escondermos mais aquilo que fazemos, aquilo que somos, aquilo que nos tornamos debaixo de uma mentira, de uma máscara, debaixo da terra. Por quê? Porque senão pode ser que não haja mais tempo. Pode ser que este ano passe depressa. Pode ser que aquele que vem buscar frutos não encontre e sejamos cortados. É tempo de expor essas raízes. É tempo de pedir socorro. É tempo de dizer: sou eu que fiz, eu falei, eu sou assim, eu me tornei assim, e eu preciso de ajuda. Então exponha as suas raízes, exponha a sua origem, exponha o seu coração, o homem que você se tornou, a mulher que você se tornou, o marido que você se tornou, a esposa que você se tornou. Exponha. Exponha. Procure, irmãos, aqueles que podem o ajudar. Procure os seus pastores. Procure pessoas que realmente podem fazer alguma coisa por você. Procure a pessoa certa, por favor, irmão. Não faça a coisa ficar pior do que já está. Procure o Espírito Santo. Procure o Senhor em oração. E exponha suas raízes. Vou dizer, querido, não estou falando só de pecados. Existem tantas coisas no nosso meio, tantas coisas que são pecados. Mas vai além disso. Nossas dúvidas, nossa vagareza. Sabe, tempo de produzir fala de um tempo em que não se produz. Às vezes você não está num pecado ativo, mas está num pecado passivo. O que é pecado passivo? É só deixar de fazer o que o Senhor falou para fazer. É só deixar de entrar onde Deus mandou entrar. É só deixar de ser o que o Senhor mandou ser. Pronto. Nós muitas vezes estamos, irmãos, retardando alguma coisa, esperando alguma coisa, mas no próxima semana, no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano, é agora. Now, já, agora. E depois expunha as raízes. Depois você vem e joga um adubo. Não está escrito aí? O Espírito falou assim: eu vou expor as raízes dele. E depois eu vou adubar. Adubar é jogar o que, irmão? Adubo. E adubo é o que, irmão? Adubo, irmão, é cocô. Adubo é estrume. Eu vou expor as raízes. Aí, pastor, vai expor a raiz, vai botar cocô, vai ficar pior do que está. Sabe o que o adubo fala, irmãos? Fala de uma ação de Deus, querido, que vai afligir a sua mente. Fala de uma ação de Deus que vai ativar o seu espírito, mas na forma, sabe de quê, irmãos? De confrontar os seus pensamentos. E todo homem, nesse tempo da igreja que não é dado confronto, ele não permanece. Ele busca escapes. Vai buscar ler um livro de poesia que é mais bonito, mais tranquilo. Vai buscar ver um filme de romance, que no final acaba tudo bem, né? Vai buscar um lugar onde alguém fala aquilo que é alento para o seu pecado. E a Bíblia nos diz tudo isso. Paulo falou sobre isso. Nos últimos dias os homens procurarão líderes, pastores para si mesmo, que falam aquilo que querem ouvir. E as palavras que falam são como coceiras no ouvido. E Paulo está dizendo: se afaste dos falsos mestres. Irmãos, eu estou 4 dias apanhando igual cavalo brabo, irmão.
E pensa como eu voltei feliz. Falava para os irmãos ali que foram, eu falei, eu gosto muito desse lugar, porque aqui eu sou doutrinado, aqui eu sento para ouvir, aqui eu sou como todos vocês. Falei para eles, aqui eu estou aqui no meio de vocês para poder ouvir, ser ministrado, porque a gente prega muito, a gente precisa ser pastoreado, a gente precisa ser tratado, cuidado. E é igual aquele boi bravo, sabe, irmão, aquele boi de rodeio que pula para um lado, pula para o outro, pula para um lado, a gente fica assim, tentando sair, mas é difícil. E ali são ações, irmãos, que nos fazem ver quem somos, nos fazem entender o que nos tornamos e nos apontam um caminho. O melhor é isso, existe um caminho. Existe um caminho. Então, irmãos, o esterco fala de algo que vai no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração. O esterco vai ofender a nossa mente. Existe um autor aí muito conhecido, um homem, que diz que Deus ofende a mente para revelar o coração. E essa frase não é minha, viu, irmãos? Essa frase é uma frase conhecida de um grande autor aí, um homem de Deus, não estou lembrando o nome agora, mas que diz que o Senhor ofende a mente para manifestar, para revelar o coração. Quando a minha mente é ofendida, eu vejo quem eu sou. Uau! E esse é o tempo, irmãos, que essas coisas estão acontecendo. Aí, expõe as raízes. Expõe as raízes. E olha o que João Batista fala a respeito dessas raízes. No mesmo capítulo aí de Lucas, volta um pouquinho aí em Lucas 3, diz assim, Lucas 3, verso 4, diz assim, Lucas 3, verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte, e o outeiro que é tortuoso se endireitará. Eita, aleluia! Olha aqui, irmãos, vê se não é profético. Que isso, Deus? Olha aqui o que o Senhor diz. Lucas está falando de algo que já tinha sido falado pelo profeta Isaías. Vamos voltar lá, Lucas 3,4, diz assim, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto, irmão, era João Batista. Prepare o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Endireite o caminho para que o Senhor venha. Aí diz o 5, todo vale se encherá. Vale fala de um buraco vazio se tornará cheio. E se abaixará todo monte, ou seja, todo monte alto vai ser aplainado. O outeiro que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão. Sabe o que é isso, irmão? Conserto, restauração, mudança. Que mais? Verso 6, toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João a multidões que saía para ser batizado por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Olha o 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo, que até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Eita, mistério. Você está entendendo, irmão? O que João Batista está falando aqui? Para de desculpa, para de inventar moda. Porque o que ele estava pregando? Arrependimento. E o que os judeus, alguns, estavam dizendo? A igreja, irmão, a igreja das desculpas. Como diz o meu pastor, quem é bom de desculpas é ruim de arrependimento. Quem é bom de desculpas é ruim de arrependimento. Porque quem se arrepende não dá desculpas.
Aí o que ele dizia aqui? Olha, ele estava pregando arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E dizia assim, não venha falar para mim que você é filho de Abraão. Como o Mário está pregando aí nas escolas na quinta-feira, não venha justificar, né, a sua salvação, a sua vida, porque alguns diziam assim, não precisamos de arrependimento nenhum. Arrependimento para quê? Batizar nas águas para arrependimento? Nós somos filhos de Abraão, a nossa raiz é Abraão. Ele que é o pai da fé, Abraão, nós somos filhos de Abraão. Por isso, automaticamente, nós já estamos... O que eles estavam dizendo? Nós estamos salvos, não precisamos de arrepender de nada. E João Batista falou assim, não venha com essa conversa para mim. Porque até de pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Até das pedras. O que ele estava dizendo, vocês precisam de arrepender sim. E dizia mais, verso 9, também já está posto o machado na raiz da árvore. A árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava dizendo, que faremos, pois, então? Aí eles começaram a falar, então vamos repensar no assunto, né? Porque o negócio está ficando estreito. Mas olha de novo, o machado está posto na raiz. No que ele está falando? Exatamente no que nós lemos em Lucas 13. Eu vou dar para você 1 ano, porém o machado já está posto à raiz. Entra Jesus e o Espírito Santo e diz, Senhor, por favor, tu és o dono da vinha, tu também é o dono da figueira. A figueira não produz, eu não produzo, mas me dá pelo menos 1 ano. E o Senhor falou, você tem 1 ano que você pediu. Nesse 1 ano, então nós temos um prazo, e nós temos um procedimento. Qual que é o procedimento para esse ano? Expõe as suas raízes e deixe vir o esterco. Deixe vir o esterco. Aquilo que ofende a minha mente para manifestar o meu coração. Aquilo que ofende a minha mente para liberar o meu coração. Para me mostrar quem realmente eu sou. E eu quero dizer, irmãos, isso acontece com você, comigo, com ele. Nós estamos todos num processo, irmão. Todos nós estamos dentro de um prazo. E precisamos entender o procedimento. Por isso que ele diz, o machado está posto na raiz. Por quê? Porque se for preciso, irmãos, o machado acerta a raiz. Se você pegar um machado e cortar, irmãos, um galho, ainda existem outros galhos. Mas o machado na raiz é aquele, irmãos, que uma machadada na raiz certa derruba a árvore inteira. O machado está posto à raiz, diz João Batista. Por isso, produzi frutos de arrependimento. Vamos expor as nossas raízes. Raiz fala de origem. Apocalipse diz, volte ao lugar onde caíste. Volte ao lugar onde caíste. Volte ao lugar onde a coisa começou a ficar preta, começou a ficar feia. Volte ao lugar, olha aqui para mim. Em nome de Jesus, Deus, eu repreendo toda a movimentação. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não fale comigo agora. Pode falar, não fala comigo agora, eu estou ouvindo o Senhor. Por favor, não converse comigo. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos as mentes cativas à Tua palavra. E declaramos o Teu Espírito, Senhor, movendo sobre esse lugar. Declaramos espírito de distrações, Pai, de ações contrárias ao que o Senhor está fazendo aqui. Nós cancelamos, repreendemos, anulamos em nome de Jesus. Amém. Expor a raiz, irmãos, dizem voltar à origem. Voltar à origem, diz a voltar ao começo, ao início, onde as coisas começaram. E essa origem fala de 2 coisas. A origem do erro, a origem do pecado, a origem da perda na nossa vida. E diz a origem também de onde tudo começou, ou seja, o primeiro amor. O primeiro amor. Volta à origem. Isso é expor a raiz. Vai lembrar lá a origem, irmãos, onde o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido começou a desandar. Volta lá a origem, irmãos, onde o seu filho, o relacionamento, você com o seu filho, a sua casa começou a ter problemas. Pense até o momento em que foi as coisas boas, onde as coisas funcionaram, e a partir de que momento, analise o momento.
Nós precisamos voltar a esses lugares. Isso é expor raízes, para poder, irmãos, trazer remissão, trazer o sangue de Jesus, para poder cancelar ações que nos fazem não frutificar. E falamos disso esses dias aqui, da esterilidade. Ventres estéreis que não produzem nada para o Senhor. Tem ventres secos, estéreis, até biologicamente. Nem filhos naturais estão saindo de ventres por causa de origem do pecado, por causa de ações de iniquidade na vida das pessoas. Mas quando não são filhos biológicos, são frutos espirituais. Volte a entender, irmãos, quando as coisas, as finanças, aquilo que a gente produz começou a se perder, volte a ver o que você fez, como você pensou e como você agiu, e volte, retroceda. Diga: a partir daqui começou a ser errado. Por quê? Porque suas atitudes, suas escolhas foram falhas, foram erradas. Então mude, irmãos, isso aqui. Vamos começar agora do jeito certo, da forma certa. Não foi isso que o Senhor falou para Caim, lá em Gênesis 4, quando ele aceitou a oferta de Abel, mas de Caim não aceitou a sua oferta. Então o semblante de Caim ficou irado. Tem muito crente irado, irmão. Tem muita gente vindo para a igreja nervoso. Aí ouve uma palavra assim, fica assim carrancudo. E o Senhor diz assim: não é certo que se você fizer a coisa certa, você será aceito? Então faça a coisa certa e você será aceito. Porque você já sabe o que tem que fazer. Então entre nesse lugar e comece a produzir frutos de arrependimento para um novo lugar, uma nova vida. Deixa vir um esterco, irmão. Deixa vir um estrume. Deixa vir sobre nossa vida. Por quê? Porque isso vai ser vitamina para nós. Deixa eu te falar, as palavras que te desafiam, as palavras que te confrontam, as palavras do Espírito que estão afrontando a nossa mente, irmão, se tornam vitamina para o nosso espírito. Se tornam força, vida para o nosso coração, para a nossa alma, para que possamos nos posicionar da forma correta. Aí ele diz assim: depois de um ano você pode voltar, se não virar nada, pode cortar. Mas o Espírito, irmãos, sabe, e Yeshua sabe, irmãos, que vai frutificar. Sabe que esse tempo é o tempo da recomposição, é o tempo da restauração, é o tempo do reposicionamento nele. Você está entendendo isso? É o tempo de reposicionar nele. Nós precisamos entender sobre isso. Esse é o tempo que nós vamos, o Senhor tem nos chamados como igreja a alargar as tendas. O Senhor tem nos chamados como igreja, irmãos, a avançar para a direita, para a esquerda. Quer ver o que diz a Bíblia aqui? Olha, Isaías 54 diz assim, abre aí para você ver. Isaías 54, verso 2 diz assim: alargue o lugar da sua tenda e estenda bem as lonas, as cortinas da sua tenda. Não impeças, estique suas cordas firmes, as suas estacas. Vou ler de novo. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as lonas da sua tenda. Não impeça, estique suas cordas e firme suas estacas. Diga comigo. Esse versículo aqui fala de 3 elementos. Diga comigo: lona, corda e estacas. Pronto. É isso que precisamos para alargar a nossa tenda. Não somente a nossa tenda coletiva, que nos remete ao propósito daquilo que fomos chamados para fazer como igreja, mas a nossa tenda particular, a nossa tenda individual, a nossa tenda em família. É tempo, irmãos, de nossas famílias se tornarem casas firmes. É tempo daquilo que estamos produzindo para Deus se tornar algo inabalável. E não tem nada, irmãos, que vai ser dado como inabalável que antes não foi testado. Não tem nada que será dado como inabalável sem antes ser testado e aprovado.
Por isso precisam vir os ventos e dar contra esta casa. Precisam vir as chuvas e dar contra esta casa. Amém? E se o seu fundamento é a rocha, irmão, pode vir. Pode vir. Pode vir. Esse é o tempo de uma igreja consciente, dizendo: pode vir, Senhor. Oramos aqui numa terça-feira. Estamos vivendo um tempo mais profético da história desse ministério. Oramos aqui numa terça-feira, dizendo: Deus, nós aceitamos o teu prumo. Quando eu acabei essa oração, vieram alguns irmãos e falaram: pastor, o senhor é doido. Falei: estou ficando. Falei: Deus, nós aceitamos o teu prumo. Vem a tua ação sobre nós. Final de agosto, virou a semana e nós começamos a ver muitas coisas acontecerem. Porque esse é o tempo, irmão, do estabelecer de uma casa firme. Então, o estender as tendas falam de uma ação coletiva para o propósito, no qual nós estamos envolvidos todos juntos. Envolver a obra, envolver o propósito de uma igreja que nós estamos estabelecendo, edificando juntos. E fala de uma ação individual, porque se a minha tenda individual estiver prejudicada, querido, como que eu vou edificar algo coletivo? Você entende comigo isso? Então aqui no primeiro versículo, verso 2 aí de Isaías 54, fala de uma lona, fala de corda e fala de estaca. Verso 3 diz: pois vocês se estenderão para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não, você não entendeu nada que eu li, eu vou ler de novo. Pois vocês, esse você sou eu, e você, pois vocês se estenderão para a direita e para a esquerda, os seus filhos desapossarão nações e vocês se instalarão em suas cidades abandonadas. Aleluia! Aleluia! Não tenha medo. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Está cheio de crente aí, irmão, com medo de ser envergonhado. Sabe o que você precisa fazer? Expõe as suas raízes e deixe vir o adubo, e você não será envergonhado. Não se esconda atrás de máscaras. Não se esconda atrás de fantasias. Não se esconda atrás de estruturas rotas que Deus está abatendo, porque com certeza serás envergonhado. Falamos tudo isso que falamos por amor, porque amamos as vossas vidas, as vossas famílias e as vossas casas. Porque estamos vendo muitas coisas acontecendo, estamos vendo muitas pessoas sendo levantadas por Deus, estamos vendo casas sendo levantadas por Deus, estamos vendo ministérios sendo revestidos pelo poder do Espírito. Estamos vendo, irmãos, pessoas recebendo crédito nesses dias, Deus cercando e guardando ministérios. Estamos vendo pessoas recebendo o bônus da sua vocação. Mas também estamos vendo, irmãos, pessoas caindo, casas desabando, vendavais colocando aquilo que é abalável sobre a terra, sobre a areia. E por isso é que vos fala alguém que vos ama, dizendo que é o tempo, chegou, irmão, deu. Eu não sei se infelizmente ou felizmente deu. É o tempo da gente não vir à igreja. Nós agora somos a igreja. Nós agora somos a igreja. E agora nós precisamos expor nossas raízes. Não é o tempo mais, irmão, da picuinha, do coisa, do não sei o que, do fala daqui, fala dali, esconde de cá, esconde. Não, irmão, vamos todo mundo expor as raízes. E nesse tempo você vai conhecer melhor o seu irmão. Nesse tempo você vai começar a conhecer melhor os seus irmãos, os seus pastores, as pessoas que estão perto de você, porque vai todo mundo expor raízes. Sabe por quê, irmãos? Por zelo, por cuidado, por temor de Deus. E dizer: Deus, pode mandar o estrume, pode mandar aí o que a gente precisa, pode mandar o estrume.
Aí, irmão, é ofendendo a mente e revelando o coração. É cada dia um Golias para derrubar. É cada dia uma crise para vencer. É cada dia um medo a superar. É cada dia, sabe, uma concupiscência carnal a ser queimada. E nós estamos nos tornando, irmãos, inabaláveis. Uma casa firme, homens preparados. Talvez você esteja aqui nessa noite falando assim: pastor, está ficando doido, eu não estou nesse lugar. Não está, mas vai estar, irmão, vai chegar. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Eu sei que uns correm mais rápido que outros, uns caminham um pouco mais rápido, irmão, mas se precisar a gente volta. Nós vamos pegar na sua mão que está ficando para trás, você vai andar junto com a gente. Ninguém vai se perder aqui, irmãos. É como diz aquela palavra de Atos, quando Paulo estava no navio, o navio afundou. E quando o navio afundou, ele falou: não desespere. Quem tem mais habilidade, mais capacidade, quem tem mais desapego às coisas, já pula direto. O navio só estava começando a ser açoitado, e Paulo falou: já pula direto, porque o navio vai afundar. E tem alguns lá prendendo nos seus baús: minha joia está aqui, minhas roupas estão aqui, meus sonhos estão aqui, meu carro está aqui, minha casa está aqui, minha reputação está aqui, meu título, minha fama está aqui. Ah, mas está aqui, está tudo aqui. Aí teve uns que estavam amarrados nos baús, tinham amarrado nas malas de roupa. Isso aqui, eu gosto tanto dessa marca, eu demorei tanto. E os outros lá agarrados nos seus livros, na sua intelectualidade, no seu racional, meus pergaminhos, meus estudos. E Paulo dizia: quem está preparado, quem tem ouvidos para ouvir, já pode pular e já indo, porque o navio vai afundar. O navio vai afundar. E tem uns que já, puxaram já a calça, puxaram a camisa, já pulou e já foi para a praia. Já chegou lá primeiro, se poupou de um monte de coisa. E tem uns amarrados lá, e Paulo dizia: gente, o navio vai afundar, não adianta. E aí eles começaram a pegar aquilo que era inútil. Pega uma coisa pesada daqui, pega uma coisa de lá, joga na água. Pega esse pneu velho aí que não está servindo para nada, joga. Só jogava supérfluo, as coisas boas ninguém queria jogar, para ver se o navio ficava mais leve. Paulo falou: não adianta, o navio vai afundar. E todo mundo falava: nós vamos jogar esse desgramado na água, que está parecendo, né? Está parecendo um jacaré torcendo para o Tarzan. E falando: olha, o navio vai afundar. E eles começavam a jogar algumas coisas na água, querendo evitar do navio afundar, mas não adiantava. Mas Paulo também dizia: e ninguém vai se perder. Não há um sequer nessa tripulação que vai morrer, todos irão se salvar. Uau! Alguns vão chegar primeiro, outros depois. Alguns vão chegar lá mais inteiro, outros vai chegar só o pó da gaita. Mas todo mundo vai chegar. Nem que seja preso naquilo que eles estão, porque tem uns, irmão, que foi os últimos a chegar, todo preso assim, pendurado no baú. Aí quando o baú caiu, não teve jeito, o baú ia afundar, e ele ou salvava as roupas, ou o dinheiro do baú, ou salvava a vida dele. Aí quando viu que não tinha mais jeito, abriu o baú, jogou tudo lá, mas ficou preso no baú. Madeira não afunda, né? Aí as joias, moedas, tudo estava no baú, afundou tudo, as roupas se perderam, mas o baú, ele chegou lá preso no baú. Até o final ele estava agarrado no baú, mas chegou lá, irmão, todo quebrado. Mas aquilo que ele tinha como lucro se tornou em perda. Porque o Senhor falou: não tem jeito, esse navio afunda agora. E esse é o nosso tempo. Aquilo que nos trouxe até aqui, irmãos, em vaidades, em aparências, em mentira, vai afundar. Ou melhor, já está afundando. É o tempo em que eu não consigo mais me apoiar na minha profissão, nem no meu diploma. É o tempo que eu não consigo mais me apoiar no meu título, nem na minha fama, nem na mentira que eu levantei para sustentar as coisas que eu penso. Vai afundar tudo, irmão. E você pode acelerar o processo, dizendo: Deus, hoje eu decido expor minha raiz. E dizer: pode mandar o estrume. Porque talvez a partir de amanhã já eu comece a frutificar. A partir de amanhã eu começo a frutificar.
Você está entendendo isso? O texto que estamos lendo de Isaías 54, o verso 4 diz: não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema constrangimento, você não será humilhado. Meu Deus. Eu não separei isso para falar hoje aqui não. Jesus, deixa eu ler aqui de novo. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador, o próprio Yahvé, o Deus de toda a terra, Ele é seu marido. É o Senhor dos exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Ele é chamado Deus de toda a terra. Olha aí, irmão, você que estava preocupado, eu também estou preocupado. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema constrangimento, você não será humilhado. Mas diga assim para a pessoa que está do seu lado: não se esqueça, existe um prazo e um procedimento. Pronto. Aleluia. Isso eu vou pregar, irmãos. Eu vou colocar lá na parede do meu quarto. Existe um prazo e um procedimento. Sabe por quê? Ações fora do prazo levarão à morte. E dentro do prazo, procedimentos errados também levarão à morte. Então, irmãos, nós precisamos ficar com a palavra. Não seremos envergonhados, nosso Criador, nosso marido. Mas existe um prazo e existe um procedimento. Existe um prazo, existe um procedimento. Cara, aleluia. Aleluia. Vem 4 homens aqui na frente, rapidinho. Estica a tenda aí para nós. É o mesmo. Aí eu falei para vocês, irmãos, só tem estaca grande, estaca menor. Tá vendo? Tem estaca estreita, estaca mais rechonchuda. Meu Deus. Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as lonas, as cortinas da sua tenda. Não te impeças. Você vai crescer para a direita, para a esquerda, para um lado e para o outro. Mas você tem que esticar cordas e firmar estacas. Aqui fala de 3 elementos, irmãos. Preste atenção nisso. Você faz parte disso. Isso aqui fala da cobertura. E está firme mesmo, hein? Será que aguenta se eu pular aí? A cobertura, querido, a lona, para que a igreja cresça. E quando nós falamos dessa tenda que está crescendo, lembre-se, estamos falando do coletivo, crescimento para o propósito, mas também estamos falando do nosso individual. Para que essa lona possa se estender, ela vai precisar ser esticada. Diga assim, ela será provada. Porque no esticar da lona, sabe o que Deus está falando? Pode esticar, ela aguenta mais. Pode esticar, ela aguenta mais. Pode esticar, ela aumenta mais que isso. Aí já deu uma certa amplitude. Deus está falando, não, cabe mais gente debaixo. Não, ela pode, sabe, cobrir mais gente. Mas como é que faz? Então estica essa lona, está escrito ali. Diga assim, não poupe a esquerda e não poupe a direita. Não poupe a esquerda e a direita. Estica essa lona. A lona, irmãos, fala daquilo que está nos cobrindo. E essa cobertura fala em 2 níveis. Fala da cobertura do céu. Fala da paternidade de Deus. Da cobertura de Deus. Da paternidade de Deus, que é essa inabalável. Essa você pode esticar mesmo, irmão. E você pode esticar para valer, que nunca falha. Mas fala também de um outro nível de cobertura, paternidade, que são o quê? Aqueles que nos cobrem espiritualmente. Eu tenho, irmãos, uma cobertura espiritual. Eu tenho uma paternidade, alguém que fala na minha vida. Alguém que trabalha para me introduzir em algum lugar. Alguém que trabalha para me dar destino.
alguém que trabalha para abrir os meus olhos, alguém que trabalha falando ao meu coração, alguém que trabalha girando a chave no meu espírito, alguém que trabalha me exortando, me confrontando, dizendo: Douglas, não é assim, Douglas, vamos agora sim, Douglas, vamos orar junto. Eu tenho alguém. Isso são as lonas, ou a lona da minha vida. Cobertura do céu, primeira cobertura do Pai, a cobertura de Deus, que é a primeira cobertura que qualquer um tem que ter. Depois a cobertura de um homem. Todo homem, irmãos, todo homem, nesse tempo, terá que estar sujeito a outro homem. Você entendeu isso? Todo homem que quer ir em algum lugar, irmãos, terá que estar sujeito a um outro homem. Isso é bíblico. Então essa cobertura fala da cobertura, irmãos, daqueles que estão sobre nossas vidas. E o que fala? Quando fala pode estender, é uma prova, está provando a cobertura. O que fala dessa cobertura? Fala de uma lona aprovada. Fala de uma lona que debaixo dos conflitos, debaixo da tensão do crescimento. Está pegando? Está pegando? Uma lona debaixo de conflito, uma lona debaixo da tensão do crescimento. Não sofre rupturas. Não sofre trincas, não sofre rachaduras. Ela está intacta. E está protegendo quem está debaixo. Deus está procurando na terra lugares assim, irmãos. Lugares onde aquilo que está sendo estabelecido consegue proteger com eficácia e eficiência aqueles que estão se colocando debaixo. Então, a lona fala da cobertura. E a lona, como diz a Bíblia aqui, olha, pode esticar, quando fala aí no verso 2. Essa lona então está falando de uma lona aprovada, de uma lona esticada, e que debaixo da tensão do crescimento se tornou aprovada, porque não sofreu rupturas. Mas também fala das estacas. Por quê? Porque a lona não é aprovada sem estacas. Uau! Eu não sei se você está entendendo, irmão, o que está acontecendo aqui nessa noite. Nada disso aqui, sabe, estava para acontecer até os momentos que eu cheguei aqui no louvor. Aí o Senhor me deu uma lona no louvor, e depois o Senhor me deu o machado na raiz, depois do louvor. Estica só com uma mão assim. Vocês esticam assim com uma mão, ó. Isso, vai doer um pouquinho, irmão, mas é assim mesmo. O reino é assim, é por... Aqui nós temos as estacas. Estacas são aquilo, querido, que vão trabalhar numa composição, numa conexão, para que a lona também exerça o seu papel. Estacas. Estacas, irmãos, falam de pessoas posicionadas no lugar correto, e que debaixo da tensão do crescimento não se movem de lugar. Hey! Pessoas posicionadas no lugar correto. Você já viu uma grande tenda, irmãos? Uma tenda enorme, como alguns circos que tem, que cabem 2.000, 3.000, 5.000 pessoas embaixo, são lonas. Elas têm estacas, e muitas. Se as estacas começarem a sair do lugar, irmãos, todo aquele complexo virá abaixo. E não adianta a lona ser boa, não adianta a lona ser aprovada, se as estacas ruírem. Estacas, irmãos, falam de pessoas, falam de filhos espirituais, falam de homens de honra, posicionados no lugar em que Deus os colocou. Posicionamento é a palavra para estacas. Posicionados, cada estaca está num lugar estratégico. Se uma grande lona possui todas as estacas de um lugar só, não funciona. Se tiver todos só na direita, todas só na esquerda, não, irmãos, tem que distribuir. Tem que distribuir ao redor de toda a lona. E elas precisam estar posicionadas no lugar certo. Isso fala de posição. O lugar que Deus está fincando pessoas de propósito, homens de honra em um determinado tempo, e que tensionados pela ação do crescimento,
É aqueles que estão sendo afrontados, aqueles que estão tendo a sua mente ofendida, não mudam a posição e mantêm o propósito de pé. Estica os braços aí mais um pouquinho, deixa doer. E existe, irmãos, um terceiro elemento, aquilo que liga a lona à estaca. Isso aqui, ó, como se chama isso? Cordas. O texto diz: estiquem as cordas. E foi esticado, e o Senhor falou: estique mais. Esticaram, e o Senhor falou: pode mais. Estiquem as cordas. Sabe o que são cordas? Cordas, irmãos, é aquilo que liga as estacas na cobertura. Chama-se relacionamento. Nós não iremos a lugar nenhum, irmãos, se nós não nos relacionarmos, se nós não conhecemos uns aos outros e não demos suporte uns para os outros. Relacionamento, conhecendo o coração dos nossos irmãos, trabalhando, irmãos, para cobrir os nossos pastores e não só para sugar pastor, querido. Não seria eu que teria que pregar isso aqui, mas sabe, irmão, os pastores são muito cobrados, pastores são muito criticados, pastores são muito requisitados, pastores, nós precisamos de uma geração que dê suporte aos pastores, que diga: pastor, eu estou contigo, para o bem, para o mal, do jeito certo, nós vamos caminhar, eu estou cobrindo tua casa, orando pela sua esposa e pelos seus filhos, eu quero servir a tua casa, porque eu acredito naquilo que Deus colocou no teu coração. Relacionamento. E as cordas não ligam somente, irmãos, a estaca até a lona. Numa grande estrutura existem cordas ligando estacas também. Porque diz do relacionamento dos filhos com a cobertura, diz do relacionamento dos filhos da casa com o pastor, com o líder, com os pastores, os líderes. Porque a lona não se trata de um único homem, a lona se trata de um governo, de um grupo que estão acima. Então fala do relacionamento dos filhos, das estacas, com o governo da casa, com os pastores. E fala da ligação de estaca com estaca. De estaca com estaca. Para que a estrutura se torne firme e permanente. E para que os filhos dessa cidade, dessa região e dessa nação possam vir se abrigar debaixo desse lugar e dizendo: aqui nós estamos protegidos. Aqui nós estamos debaixo de verdade. Aqui tem voz profética, Deus falando. Aqui nossa mente é ofendida, mas nosso coração está sendo revelado. Aqui tem problema como em todo lugar, mas aqui não subsiste pecado, porque a glória de Deus está sobre esse lugar. Aleluia! Sharekahamanas. Obrigado, gente. Nós precisamos entender isso, irmãos. Esse é o tempo de Isaías. Esse é o tempo de Isaías. Esse é o tempo dessa profecia. Isaías 54 se cumprir. Mas para isso nós precisamos de uma lona provada, que na tensão não se rompe. Destaca os homens de honra, posicionados nos lugares certos, e que aconteça o que acontecer, debaixo da tensão e da pressão, não se movem de lugar. Eu estou aqui porque foi Deus que me plantou aqui, e eu não sairei daqui. Eu já ouvi isso de alguns homens, irmãos. Pastor, eu estou aqui porque Deus me fincou aqui, e aconteça o que acontecer, eu estou suportando. Nós vamos precisar desses homens, as estacas, e vamos precisar das cordas do relacionamento. Relacionamentos, irmãos, estou terminando, vou até fechar isso aqui. Relacionamento por propósito. Não somente ligações de alma, querido.
Não é porque é o meu amigo, minha tia, meu... Não, irmãos, é entendendo o que aquele lugar está fazendo. Eu não posso ficar numa igreja porque meu tio está ali, minha tia está lá, meu irmão é de lá. O fulano, o meu bisavô fundou aquela igreja. E daí, irmão? Se não há propósito no seu espírito para estar naquele lugar. Relacionamentos pelo propósito, entendendo que o propósito é maior do que tudo aquilo que estamos fazendo. Trabalhando pelo propósito, não é pelo meu próprio ministério, pelo meu título, pela minha projeção. Se eu fizer, se meu nome aparecer, se eu estiver à frente, se eu liderar, se eu for ordenado a isso. Chega, irmão, chega disso. Vamos entender o trabalho pelo propósito, pelo princípio. Tem estacas que são menores, você viu aqui, né? Tem estacas que são menores. As estacas não aguentam todo o mesmo peso. Tem estacas que são menores, estão posicionadas em lugares mais estratégicos. Elas até suportam menos peso, mas se ela sair dali, irmãos, o ambiente sofre dano. Relacionamento com clareza. Não é lamber a ferida do irmão, não é lamber a ferida do meu irmão em Cristo. Irmão, tem pecado, vamos tratar. Pecado não se alisa, pecado se trata. Pecado, irmão, não se esconde, pecado se expõe, porque a Bíblia fala que todo pecado confessado e exposto vem luz e traz cura. É claro que é do jeito certo, da forma certa, sim. Mas vamos tratar os nossos irmãos. Se você é amigo de verdade de alguém, irmão, que está precisando, irmãos, ouse a trazer luz para ele. Fala, cara, eu vou te falar isso porque eu te amo. É assim, assim e assim. Ele vai achar ruim, problema, irmão. Você fez sua parte. E você que nesse momento, querido, eu já passei por isso, você vai passar também. No momento que você estiver sendo confrontado, seja humilde para falar, cara, esse cara é meu amigo. Todo mundo vem aqui e só fala bobagem para mim. Ele está me trazendo a minha verdade, porque ele quer me ajudar de verdade. Ele está falando que eu preciso de ouvir, porque ele é meu amigo mesmo. Ele vem aqui e só dá lambada na minha cabeça. Esse cara me ama. Amigo de verdade é aquele que chega para você e fala, cara, você está com feijão no dente, vai escovar esse dente, você está passando vergonha aí, não está nem vendo. Isso é amigo, irmão. Que chega, cara, você está com algum problema, você está com mau hálito. Você já falou, ok, isso é amigo, irmão. Se alguém um dia falasse isso para mim, eu ia falar, cara, esse cara me ama. Mas os valores se inverteram. O cara, você faz um tratamento de dente, te dou um cartão ali depois, irmão, se quiser. Estou brincando, querido, isso não é anúncio não, viu? Mas chega pro cara e fala, cara, vai fazer um tratamento, negócio, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você tá com mau hálito, cara. Você vai falar, cara, esse cara é doido. Ele se preocupa com você, irmão. Sabe por quê? Porque nessas alturas já tem um monte de gente falando nas suas costas, falando, cara, ninguém aguenta chegar perto daquele cara, ou o cara fedido. Irmão vai orar com a gente, meu Deus do céu, não cai no espírito, caia na ação do desespero, já cai, já se joga, já está todo mundo falando, aí o povo só fala por trás. Aí chega alguém e fala, cara, vem cá, senta aqui comigo, deixa eu te falar, cara, você tem que tratar, filho, fica com mau hálito. Aí você pensa e fala, esse cara é meu amigo, esse cara quer cuidar de mim, esse cara quer cuidar de mim. Isso é relacionamento. Sabe aqueles que chegam, irmão, para os pastores e falam, pastores, estão se levantando contra a sua casa e a sua família. E eu estou aqui não é porque eu sou um fofoqueiro, é porque eu fui posicionado por Deus para guardar a sua vida. E eu estou aqui. Digam o que quiserem dizer, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Isso é relacionamento por propósito. Mas eu tenho pastor, irmãos. O seu nome é Luiz Hermínio. E ninguém, irmãos, fala do meu pastor na minha frente, irmão. Não fala. Eu não me assento com pessoas que escarnecem daquele, irmãos, que é meu cobridor, aquele que me dá propósito, aquele que é meu amigo, meu pai espiritual. Não vai falar não, irmão. Não vai. Porque temos uma aliança no propósito. Ele cobre a minha vida e eu cubro a dele.
Nós precisamos entender isso para crescer. Eu não sei o que Deus fez aqui, mas eu acho que é isso que Deus tinha para nós nessa noite. Nessa noite, Deus vai te dar um amigo. Nessa noite, Deus vai trabalhar o seu coração para ser aberto. Sabe por quê? Porque pessoas vão chegar em você. Deus vai levantar pessoas para cuidar da sua vida, do seu casamento, para cuidar, sabe, dos seus filhos, da sua saúde. E quando alguém chegar em você para te dar uma direção, alguém para falar alguma coisa, não fala que cara xarope, cara, pensa melhor, irmão. E fala, pô, quem sabe esse cara não me ama? Quem sabe esse cara não quer me ajudar? Porque a gente já logo pensa, esse cara quer controlar a minha vida, quer me mandar. Irmão, acorda, irmão. Acorda. Seja aberto, humilde. Seja o coração como de criança. E fala, quem sabe esse cara Deus mandou aqui para me ajudar. Nós vamos orar, irmãos, para que Deus nos movimente, para que a gente comece a procurar pessoas para ajudar pessoas. Para que a gente comece a procurar pessoas que já estiveram no nosso meio, hoje não estão mais. Você vai visitar pessoas essa semana, vai falar, cara, eu lembrei de você. Eu lembrava lá do lugar que você sentava, me bateu uma saudade de você esses dias. Onde você anda? Vamos marcar um tempo para conversar, vamos estar juntos. Pessoas que você sabe que já esteve aqui no meio, que não estão mais. Pessoas que estão aqui no meio, que você sabe que estão fracas. Às vezes não tem coragem, não tem, sabe, essa disposição ainda de procurar os pastores. Mas você sabe que pessoas estão passando lutas e provas. Vá você procurar elas. Faça o primeiro contato, depois fala, cara, vamos lá, vamos falar com o pastor também. Vamos falar, eles vão poder ajudar nós de uma forma melhor. Mas procure alguém, irmão, seja ousado, ore por alguém, querido. Põe a mão na cabeça de alguém e fala, Deus, eu sou canal nessa noite, nesse dia, para trazer vida para esse casamento, para esses filhos, para essa situação de enfermidade. Procure pessoas doentes, vai visitá-los. E prepare o seu coração também, porque talvez você não seja a pessoa que vai, você seja a pessoa que será procurada. Então se desarme para ser ajudado, irmãos, porque Deus quer fazer isso na sua vida. Amém? Se você quer ser batizado nessa noite com uma unção de Barnabé, com uma unção do filho da profecia, do filho da consolação, aqueles que nunca desistem de homens, aqueles que sempre investem nas pessoas, fica de pé comigo em nome de Jesus.